Vamos aprender com Davi, aprendendo a romper na vida. Primeiro, é importante repetir e fortalecer o significado da palavra romper. Criar abertura ou passagem à força. Criar abertura ou passagem à força. Também estabelecer uma saída diante de empecilhos. Eu fico com essas duas aqui. Então, romper não é uma coisa fácil que está a seu favor. Romper é você criar uma passagem, uma abertura à força. Isso aqui é importante, você ter a ideia do que é romper. Ah, que maravilha, vou romper, aleluia. Então não vai ter moleza. Agora, primeiro, vamos ver quem era Davi. Vamos analisar a vida desse camarada rapidamente, quem ele era. Primeiro, ele pertencia a uma família de 8 filhos, uma família pobre, e que ele era o menor. Você pode verificar em 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 11. E o versículo em 1 Samuel 17 e 12. Davi era pastor de ovelhas. E um detalhe, de poucas ovelhas. 1 Samuel 16, 11, 1 Samuel 17, 28. Davi também era pajem de armas do rei Israel, que carregava as armas do rei. 1 Samuel 16, 21. Davi também era um músico exímio e com um detalhe, ungido. Não era apenas músico, era um músico ungido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 e versículo 23. Davi era um camarada de múltiplas funções, como nós estamos vendo. Ele cuidava de poucas ovelhas, ele era pajem de armas do rei, e ele ainda tocava, e tocava para espantar os capeta da vida de Saul. É interessante que 1 Reis 17, 15 diz que Davi ia e vinha de Saul. Esse ia e vir, isso é, ele saía do lugar onde Saul governava como rei e ia até Belém, aproximadamente 8 quilômetros. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha moto. Ele ia e vinha. Então ele era um camarada esforçado de trabalho. E características pessoais de Davi, que são muito importantes. Quando a gente fala em romper, que está no capítulo 16 e versículo 18, diz que ele tocava bem, ele era um cara corajoso, ele era cheio de ânimo, ele era guerreiro, não jogava conversa fora, e era discreto. E a assinatura, Deus era com ele. Aqui tem algumas características de Davi. Agora vamos lá. Quais as possibilidades para o futuro de Davi segundo a sua história? Ao analisarmos aqui rapidamente esses dados da história, da vida de Davi, então quais são as suas possibilidades futuras? Então vamos analisar. Primeiro, ser pastor de ovelhas. Ele já cuidava de ovelhas e vê a vida toda cuidando de ovelhas. Segundo lugar, irmãos mais velhos influenciam irmãos mais novos. Os 3 mais velhos eram soldados do exército, seguiam a Saul. Davi podia seguir também no exército. Eu até brinquei hoje de manhã, eu vou repetir aqui, Pergunta porque eu sou Botafogo. Vou chamar meus 2 irmãos, porque eu não sou Atlético, porque eu não sou Palmeiras. Flamengo não, porque eu não torço por entidade, mas vamos voltar aqui. Por quê? Porque meus irmãos mais velhos torcia por esse negócio. Quer dizer, eu sou torcedor de Araque, Eu não acompanho, não sou fanático. Mas por quê? Irmão mais velho influencia irmão mais novo. Então, Davi podia ser um soldado. Davi podia ser músico. Instrumento difícil, que é a harpa, não é qualquer um que aprende esse instrumento. E ainda tinha uma unção, então ele podia ser músico. Davi podia ser um funcionário público, porque estava junto do rei, ia crescer, deixar de carregar armas e ter uma função no palácio. Estão aqui algumas das possibilidades. E outra, continuar a história de pobreza da sua família, porque era uma família de pessoas pobres. Estão aqui as possibilidades, à luz da lógica humana, da história de Davi, o que ele poderia ser no futuro. Mas a questão é essa aqui. A grande pergunta: como romper a nossa história para construir uma história melhor? Aqui é que está o grande segredo. Como é que esse camarada rompe essa história? Como é que ele consegue romper essa história e construir uma história melhor? Se nós estamos aqui fazendo uma declaração profética e você quer romper, talvez não seja tudo da sua vida, mas alguma área da sua vida que você precisa romper para que você possa ter uma vida melhor,